Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal GOAT Sports. E hoje, rapaziada, trazendo pra vocês mais um álbum da Copa. E pela primeira vez falaremos de uma seleção que já venceu uma Copa do Mundo, né? É ninguém mais, ninguém menos que The English Team. Exatamente, os donos do futebol, os inventores. Pois é, né? Segundo eles, né? Eles são os inventores da dona, eu acho que eles não são muito não. Vocês vão conhecer aqui um pouquinho da história da Inglaterra por Copas do Mundo também. A gente vai falar também da Eurocopa e do momento atual que eles vivem, beleza? Mas antes de começar o quadro, eu quero pedir pra você curtir esse vídeo, comentar, se inscrever e compartilhar. Também segue a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no TikTok. E lá na roxinha, @canal GOAT Sports, beleza? Agora que o recado tá dado, vamos falar um pouquinho aí de Inglaterra. Como o Bezão já falou, a Inglaterra é o país que inventou o futebol. Não necessariamente comanda o futebol, mas inventou o futebol. E ela também é a seleção que disputou o primeiro jogo entre seleções da história do futebol. Foi contra a Escócia e o jogo terminou por 0-0. Esse é o clássico mais antigo que temos na história do futebol também. E para quem conhece, né, para quem assiste o futebol, sabe muito bem que a Inglaterra tem hoje a Liga Nacional mais badalada do mundo, é tida como a mais disputada do universo, que é a Premier League, que contempla ali grandes craques, né, grandes clubes e uma competição que é realmente muito interessante. Contudo, nem sempre essa disputa, né, essa qualidade que tem no futebol nacional foi traduzida para a seleção, e a gente vai estar falando agora do desempenho deles em Copas. E engana-se quem pensa que a Inglaterra disputa a Copa do Mundo desde o início dela. Isso não aconteceu, porque lá em 1928 os ingleses tiveram um rompimento com a FIFA e só foram voltar a disputar uma Copa, a poder disputar uma Copa em 1946, mas aí estava acabando a guerra, na verdade, né? Então eles só foram disputar mesmo a Copa de 1950 e o seu desempenho não foi bom, eles caíram na fase de grupos. A partir disso, né, eles conseguem manter uma regularidade e voltam à Copa de 1954, dessa vez com um resultado um pouquinho melhor. Eles conseguiram passar na primeira fase, deixando a Bélgica e a Itália pelo caminho, contudo encontraram a seleção uruguaia, que naquela época, para quem não sabe, era a atual campeã mundial, tinha sido campeão em 1950 aqui no Brasil. E, infelizmente, os ingleses sucumbiram perante a seleção uruguaia, perderam o jogo por 4-2 e foram eliminados nas quartas de final, porque não tinha oitavas de final. Nas duas Copas seguintes, de 58 e 62, a Inglaterra passou um pouco despercebida, mas teve um pouquinho de protagonismo, né? Porque ela foi eliminada pelo campeão mundial das duas edições, que foi o Brasil, né? Então, nós que ensinamos para eles como deve jogar futebol, e eles tentaram então aprender. Até que a gente chega na Copa de 1966, que foi na Inglaterra, e eles não queriam fazer uma Copa ruim em casa. E logo na fase de grupos eles destruíram, deixaram França e México fora da fase de mata-matas e se classificaram em primeiro. Quem se classificou em segundo foi a seleção uruguaia. Eles avançam direto para as quartas de final por conta do chaveamento, né, da época da Copa, e eles enfrentam a Argentina. Eles conseguem uma vitória por 1-0 e vão para as semifinais, até então sendo a melhor campanha da Inglaterra em Copas do Mundo, enfrentar a temida seleção de Portugal, que era comandada pelo Eusébio, que, se não é o maior, é um dos maiores jogadores da história de Portugal e um cara muito respeitado. Era artilheiro da Copa de 66, e eles fizeram um jogo interessante. A Inglaterra conseguiu abrir 2-0, achando ali que já estava tranquilo. O Eusébio marcou de pênalti, colocou Portugal de volta no jogo, mas a seleção inglesa conseguiu segurar e se classificou para a final, marcando ali, mais uma vez, a melhor campanha da seleção em Copas do Mundo. E a Inglaterra vai para a final da Copa do Mundo para disputar contra a Alemanha Ocidental, que tinha sido campeã em 1954. O jogo foi bastante disputado, a Inglaterra conseguiu ali abrir 2-1, porém, já nos acréscimos do segundo tempo, o Weber, alemão, conseguiu marcar o gol de empate e aí levou o jogo para a prorrogação. E aí a gente teve um lance muito curioso, que é muito famoso na história das Copas. Geoff Hurst, na Inglaterra, aos 98 minutos, ele dá um chute e a bola bate ali no travessão e fica aquela coisa, entrou no gol, não entrou. A questão foi, o juiz deu o gol. E a Inglaterra abriu 3-2, posteriormente o mesmo Hurst
marcou mais um, fazendo 4-2, e aí sagrando a Inglaterra campeã mundial de 1966 e também entrando para a história como sendo o primeiro jogador a marcar um hat-trick em uma final da Copa do Mundo, né? Isso é para poucos. Pois né? é. Teve uma ajudazinha ali? Sim, porque depois com a tecnologia e tudo foi comprovado que a bola do Hurst, que abriu o placar da prorrogação, não entrou, mas aí Já tinha feito o estrago, não tinha nem como saber. Exatamente. E quem entregou a taça para os ingleses campeões mundiais foi a recém-falecida Rainha Elizabeth II. Depois do título de 1966, o primeiro e único da Inglaterra em toda a sua história, eles enfrentaram ali um ostracismo. Eles não conseguiram nenhum resultado muito expressivo e também não conseguiram nenhuma história relevante para Copas do Mundo, tendo ficado de fora da Copa de 74 e de 78, né? Resultado ali que era muito inesperado, tendo em vista que os ingleses praticam futebol há mais tempo que todo mundo. Mas, nesse meio tempo, um pouco mais para frente, eles chegaram à Copa de 1986, onde nós temos um dos jogos mais marcantes de toda a história de Copa do Mundo e que, infelizmente, para os ingleses não teve um final muito feliz. A Copa de 1986 foi disputada no México e a Inglaterra estava lá para competir mais uma vez, tendo alguma certa expectativa, sendo comandada pelo atacante Gary Lineker, que é um dos grandes jogadores ingleses de todos os tempos. Avançando da primeira fase, eles conseguiram passar também das oitavas, onde venceram o Paraguai e tiveram um adversário que era um velho conhecido, já tinha sido enfrentado em Copa do Mundo, que era a Argentina. Contudo, esse jogo tinha um atenuante muito especial, ele rompia as barreiras do futebol, porque em 1982, Argentina e Inglaterra se enfrentaram em um confronto militar pelo domínio das ilhas Falkland para os ingleses e Malvinas para os argentinos, onde os ingleses saíram vitoriosos, tendo a ilha pertencente a eles até os dias de hoje. E alvo de muita polêmica ainda, né? Então, aquele jogo ali tinha um tempero especial que dava um certo incentivo para os argentinos. E ela não podia ter contornos mais dramáticos, né? Porque nós temos talvez um dos gols mais famosos da história das Copas do Mundo, o mais polêmico sem dúvida, que é o La Mano de Dios, de Maradona, que é um lance onde ele tenta uma tabela com um jogador argentino, a bola vai pro alto e na disputa contra o goleiro, ele enfia a mão na bola, dando um soquinho, tira o goleiro da Inglaterra do lance, faz gol e abre o placar para a Argentina naquele jogo. O jogo tinha terminado no primeiro tempo 0-0 ali, jogo muito equilibrado. E 4 minutos depois, o Maradona resolveu quebrar a banca de vez com o chamado gol do século, onde ele ultrapassa 6 adversários, inclusive o goleiro. Ele saiu limpando todo mundo lá de trás do meio campo. Inclusive tem um gol do Messi que é muito parecido. Só que esse do Maradona valia muito mais coisa, não foi contra o Getafe, foi contra a Inglaterra em Copa do Mundo, em quartas de final. Ele sai do banco, todo mundo, dribla o goleiro, faz os 2-0 para a Argentina e basicamente liquida o jogo ali. O Lineker até chegou a descontar, o jogo terminou 2-1, mas a Argentina eliminou a Inglaterra e no seu caminho foi campeã mundial ali contra a Alemanha na final. Esse jogo aí foi marcado para muitos argentinos como uma verdadeira vingança pelo que tinha acontecido em 1982 e também em 1966, onde existe uma certa polêmica da classificação inglesa naquela Copa. E depois da Copa de 86 eles voltam a se classificar para a Copa de 1990, conseguem passar ali para as fases de mata-mata, tiram as seleções da Bélgica e Camarões, e aí voltam a se encontrar com uma velha conhecida nas semifinais, a Alemanha Ocidental. E aí o desfecho foi um pouco diferente do que eles estavam acostumados, né, com 1966. Eles são eliminados nos pênaltis por 4-3 e dão adeus para a disputa de mais um título mundial. E a Inglaterra começa a amargar uns péssimos resultados. Em 94 eles não se classificam para a Copa, voltam a se classificar em 98, são eliminados. Em 2002 eles se classificam, vão para a fase de mata-mata, mas aí encontram no Brasil naquele emblemático jogo com o gol de falta do Ronaldinho, que vai ficar sempre a eterna discussão se foi intencional ou se não foi. Eu já achei que não tinha sido intencional, mas hoje eu já acho que foi. Eu acho que foi. Pois enfim, intencional não, foi um golaço. E nós eliminamos a seleção inglesa da Copa de 2002. Em 2006, coube a seleção de Portugal de mandar os ingleses embora para casa. E aí dá um
não basta, né, esses péssimos resultados. Foi uma sequência de péssimos resultados para os ingleses, que seria até mais atenuante na Copa de 2010. A Copa de 2010 foi disputada em uma ex-colônia britânica, que foi a África do Sul. E os ingleses não eram tão populares assim, apesar de parte da população africana ainda ser formada por descendentes de britânicos. E nessa Copa, os ingleses mandaram mal na fase de grupos, mas conseguiram se classificar. Eles passaram em segundo num grupo que os Estados Unidos passou em primeiro. Então, só que essa classificação meio complicada rendeu para eles um desafio ainda maior nas oitavas de final. Eles enfrentariam a Alemanha, que é um rival histórico que também já se encontraram outras vezes em Copas do Mundo. Para você ter noção, era 2010 e a última vez que a Inglaterra tinha eliminado a Alemanha de alguma competição eliminatória, ou seja ela, Copa do Mundo ou Eurocopa, tinha sido em 1966, justamente na final, onde eles foram campeões. Então, eles jogariam ali contra a Alemanha, talvez ali em busca de quebrar um tabu e talvez uma vingança lá por 90 e tudo mais, e os anos que eles não conseguiam bater os alemães. Mas, infelizmente, para os ingleses, novamente, o tiro saiu pela culatra e dessa vez com requintes de crueldade. A Alemanha saiu na frente, abriu logo 2-0 contra a Inglaterra ainda no primeiro tempo, quando o zagueiro Upson conseguiu descontar e fazer o 2-1. Num momento de pressão do time inglês, o Frank Lampard consegue um chute ali de rara felicidade, encobrindo o goleiro Manuel Neuer, fazendo a bola bater no travessão e entrando 33 centímetros da linha do gol. Foi gol por 33 centímetros. Contudo, os árbitros auxiliares e o árbitro de campo uruguaios não conseguiram ver que a bola entrou, não sei como, e não validaram o gol. Depois disso, a Alemanha no segundo tempo voltou mais ligada, fez mais 2 gols e bateu a Inglaterra por 4-1, se vingando lá de 1966 de certa forma, mesmo não tendo levando o título naquela Copa do Mundo, e mandando os ingleses de volta para casa com uma sonora goleada. E depois desse vexame a gente pensa, eles vão dar uma reerguida aí, né? Não. Não rolou. 2014 eles se classificam para a Copa, mas eles são eliminados na fase de grupo de uma forma vergonhosa, saem junto com a Itália e ficam vendo Uruguai e Costa Rica se classificarem em seu grupo. E aí eles tentam se reerguer em 2018 e dessa vez conseguem fazer uma Copa interessante. Eles avançam para as oitavas de final e enfrentam a Colômbia e eliminam a seleção colombiana por 4-3 nos pênaltis. E nas quartas eles encontram com a seleção da Suécia e conseguem fazer um jogo tranquilo, vencem por 2-0, com os gols de Harry Maguire e Dele Alli. E aí vão para semifinal, enfrentando a sensação da Copa, né? A seleção croata. E aí eles não conseguem vencer a seleção croata, eles perdem por 2-1 e vão disputar o terceiro e quarto lugar com a seleção da Bélgica, mas também acabam perdendo 2-0 para a Bélgica e ficam ali na quarta colocação no Mundial. It's not coming home. Bem, já passamos pela história da Inglaterra na Copa do Mundo e você viu que para um país que é considerado o inventor do futebol, né, realmente é o inventor do futebol, de uma das ligas mais badaladas do mundo, eles não têm um histórico muito bom assim na competição. Então a gente vai falar um pouquinho agora de Eurocopa. E você pode pensar, né, que eles têm um resultado melhor, tem resultados melhores na Eurocopa. Um campeonato europeu ele é mais fácil, né? Não tem Brasil, não tem Argentina, não tem Uruguai. Pois não, é pior, consegue ser pior. Das 14 edições que nós tivemos de Eurocopa em toda a história, a Inglaterra conseguiu não se classificar para 5, o que é surpreendente, porque uma porrada de seleção fraca joga a Eurocopa. E, dito isso, eles têm 3 campanhas de destaque. Em 1968, eles conseguiram um terceiro lugar, um honroso terceiro lugar, logo após serem campeões mundiais ali, numa geração muito boa. Em 1996, eles enfrentaram a Alemanha nas semifinais e foram eliminados. Essa Eurocopa não teve disputa de terceiro e quarto lugar, então a Inglaterra não fica com terceiro e quarto, ela só fica aparecendo lá que foi eliminada na semifinal. A Alemanha viria a ser campeão dessa competição. E em 2020, aí sim, a Inglaterra conseguiu avançar pela primeira vez para a final de uma Eurocopa. Contudo, ela foi derrotada pela Itália na Eurocopa, que foi disputada em todo o continente europeu, mas a final foi especialmente em Wembley, que é o estádio casa da seleção inglesa. Então, eles perderam a final aí nos pênaltis, né? Saíram na frente, tomaram empate e decepcionaram seus torcedores ali. O que, de certa forma, eles já deviam estar esperando, né? Porque a Inglaterra não ganha nada. Tá complicado. Historicamente.
Pois é, ela também tem alguns históricos de participação em Olimpíada, mas não como Inglaterra, e sim como Grã-Bretanha. E como não estamos fazendo um vídeo para Grã-Bretanha, não vale a pena a gente ficar citando aqui. E aí, falando um pouco do desempenho recente da seleção inglesa, nas eliminatórias da Copa eles foram muito bem, conseguiram passar em primeiro com 8 vitórias e 2 empates. Porém, na Eurocopa, como o Felipe falou, eles chegaram à final contra a seleção italiana, que nem está na Copa do Mundo, e perderam em sua casa, no Wembley, né? O Wembley é assim, emblemático, né? Sim. Um dos maiores estádios do mundo. Isso ficou muito marcado. E para piorar a situação e botar mais uma pressãozinha ali na seleção inglesa, na Nations League, que é uma competição nova, né, da Europa, o desempenho deles está terrível. São 4 jogos com 2 derrotas e 2 empates. E se eles não vencerem o próximo jogo contra a Itália, eles correm sérios riscos de serem rebaixados para a Série B da Europa. Isso é muito doido, Série B de seleção. Pois é, né? Muito louco. Eles tomaram 4x0 da Hungria. 4x0. Merece. Que bela Merece derrota. ser rebaixado. Vai ser rebaixado. Não, o Vasco mesmo. Agora nós vamos falar de alguns jogadores históricos que não falta nessa história da Inglaterra, né? São jogadores fantásticos. E também dos jogadores atuais. Vamos começar pelos históricos, que a gente pode citar alguns daquela geração de 66. Gente, é claro que vários jogadores ali são lendários e tudo mais, mas a gente citou os mais importantes que são lembrados até hoje pelo público que ama o futebol. Que entre eles está o Gordon Banks, né, que tem ali no seu currículo a defesa mais bonita da história das Copas, uma cabeçada do Pelé. Pois é, ele era o goleiro campeão de 66. Também temos Bobby Moore, Bobby Charlton e o Hurst, que foi o cara que meteu 3 gols em final de Copa do Mundo. Naquela geração de 80 também tivemos o Gary Lineker, que foi um atacante que meteu aquele gol lá contra a Argentina e é um dos melhores atacantes da história da Inglaterra. E mais pra frente tivemos uma geração um pouco mais abençoada, né, por grandes jogadores, mas que não conseguiu resultado nenhum, o que é muito surpreendente. Tivemos entre eles David Beckham, Alan Shearer, também tivemos Michael Owen, também mais pra frente ali, saindo um pouco da década de 90 e chegando na década, no século 21, né? Frank Lampard, Ferdinand, John Terry, Ashley Cole, Steven Gerrard, Wayne Rooney, Scholes, entre outros jogadores que marcaram o século 21. Todos esses jogadores citados tiveram grandes resultados por seus clubes, mas não tiveram tantos resultados favoráveis assim na seleção. Passando alguns dados aqui, mas o Peter Shilton é o jogador que mais tem jogos, que mais vestiu a camisa da Inglaterra em toda a história. Desde 1970 até 1990 ele fez 125 jogos e o jogador que fez mais gols com a camisa da seleção inglesa é Wayne Rooney, com 53 gols no total. Ele também é o segundo jogador que mais vestiu a camisa da Inglaterra em jogos oficiais. E bom, a torcida inglesa tem motivos para ficar animada com a Copa de 2022, porque a seleção atual tem grandes nomes no cenário mundial que estão jogando bem, e alguns deles, alguns destaques são o Alexander-Arnold, o Reece James e o Kyle Walker. Eles são considerados os grandes laterais da atualidade. Além disso, a gente tem outros jogadores. A gente tem o Bellingham, que está na lista dos melhores jogadores jovens do mundo e que, se ele vier a ser convocado, com certeza vai agregar muito para a seleção inglesa. Além disso, a gente tem ali o Grealish, o Sterling e tem o Foden também, que fazem parte ali do ataque, né, da parte de ataque. Só que o Grealish e o Sterling eles estão numa fase um pouco complicada, né? Mas obviamente eles têm categoria para fazerem bastante gols ali pela Inglaterra e ajudar nas vitórias. Mas o grande nome, com certeza, é o Harry Kane, que ele é um dos caras mais badalados na Europa, o maior objeto de desejo dos clubes. Ele é muito disputado e ele corresponde, porque ele foi artilheiro de 3 edições da Premier League. Ele realmente é um jogador muito bom, de uma finalização assim, certeira, né? Eu já vi uns jogos dele, realmente ele erra pouco. Ele é o atual artilheiro de Copa do Mundo, né? Ele é 2018. Ele é o atual artilheiro, então eles têm tudo para se darem bem, né? Pois é, né? O importante é que joguem como time, né? Nomes eles têm vários, mas como time que normalmente eles deixam a desejar. Agora eu vou passar alguns dados da Inglaterra, de sua história em Copas do Mundo e Eurocopa. Em Copas do Mundo foram 15 participações das 20 que tivemos até hoje, um título.
69 jogos, 29 vitórias, 21 empates, 19 derrotas, 91 gols feitos e 71 gols sofridos. Em Eurocopa, os números são 9 participações das 14 edições que tivemos até hoje, 31 jogos, 16 vitórias, 13 empates, 10 derrotas, 51 gols feitos e 37 sofridos. A Inglaterra se encontra no grupo B junto com o Irã, Estados Unidos e Gales. E aí, quem você acha que passa nessa fase de grupo e até onde vai a Inglaterra? A Inglaterra vai passar. Vai passar. Vai passar. Acho que dessa vez... Primeirão. Acho que vai ser tranquilo para eles. Eles realmente estão com uma seleção muito boa e o Harry Kane, eu acho que ele vai levar a Inglaterra. Só não vou falar que a Inglaterra vai ser campeã porque eu acho que o Brasil vai ser. Então, mas eu acho que eles chegam ali pelo menos até uma semifinal. Olha, bom palpite. Acho que eles chegam ali até uma semifinal. Tem seleção para isso. Bem, eu acho que dependendo, porque sempre tem que depender do chaveamento, mas eles têm realmente time para chegar na semifinal. Eu coloco aí que eles ficam em terceiro nessa Copa do Mundo. Opa, foi mais certeiro. Tá, vamos ver. Então, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de comentar aí o que você achou da história da Inglaterra. Era isso que você esperava quando a gente começou o vídeo, que eles têm mais fiascos do que vitórias em Copa. Também manda para seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Insta, no TikTok, no Twitter e lá na roxinha @canal Globo Esportes, beleza? Tamo junto e até o próximo álbum da Copa. Não perca, que tá muito especial. Valeu, galera. Um abraço.